Olá, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do Amazônia Empreendedora, podcast que é uma parceria com o Jornal do Comércio e também é patrocinado pelo INDT, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Toda semana, como você já sabe, a gente está aqui para falar de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo. E essa semana eu vou receber uma pessoa aqui que manja muito de startup. Ele é o Bruno Alencar, que é formado em engenharia com especialização em Lean Manufacturing. E ele é diretor executivo da empresa Amazônia Venture Builder. E ele vai conversar aqui com a gente sobre startup, sobre inovação, sobre tecnologia. Seja bem-vindo, um prazer te receber. Obrigada pelo seu tempo e de você estar aqui com a gente hoje. Obrigado você, Cris. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, né? De ajudar o ecossistema amazônico a se desenvolver cada vez mais, utilizando tecnologia, usando conhecimentos da biotecnologia, conhecimentos ancestrais aqui da nossa Amazônia e fazendo isso desenvolver e trazer recursos para nós, né? Claro, você é daqui também, você é daqui da região. Sim, eu não sou natural de Manaus, mas sou naturalizado, já estou há mais de 15 anos aqui em Manaus. Você é da onde, Bruno? Eu sou de São Paulo. Ah, Bruno, Sim. sério? Eu também sou de São Paulo. É. Você é da capital? Capital. Qual é o seu bairro? Ipiranga. Olha, eu sou Zona Norte, eu sou Santana. Olha que legal. Que bacana. Você está aqui há mais de 15 anos? Mais de 15 anos em Manaus. Essa terra, ela é encantadora, né, Bruno? Encantadora, uma terra de oportunidades. Eu me considero um manauara. Não, eu achava que você tem até, fisicamente, você até parece um amazonense. Sim, sim. E como é que foi sua chegada aqui? Como é que você veio parar aqui, Bruno? Então, eu vim por uma oportunidade aonde? No polo industrial, né? Então, me formei em engenharia, né, na UFRN, na Faculdade Federal do Rio Grande do Norte, e tive a oportunidade de estagiar numa empresa de duas rodas, na Yamaha Motor da Amazônia. Então fiz a minha carreira, comecei a minha carreira profissional dentro dessa indústria, né, e depois fui galgando novos horizontes, trabalhando como fornecedor da indústria, desenvolvendo a parte de consultoria em Lean Manufacturing, me especializei em Lean Manufacturing, e aí virei uma espécie de consultor da indústria, né. Então, Cris, desenvolvi muito essa carreira, conheço várias indústrias do Polo Industrial de Manaus, fiz vários projetos, várias consultorias, e aí depois entrei de cabeça na tecnologia, né? Então, no mundo do empreendedorismo e inovação, desenvolvendo projetos de P&D, de tecnologia, trabalhei em alguns institutos aqui também em Manaus, e aí desenvolvi toda a minha carreira aqui. Né? Até que um dia você falou, agora eu quero ser empreendedor. Exatamente. Vou assumir. Aí eu falei, cara, chegou a hora de ganhar dinheiro para nós, né? Assim, virar um empreendedor, aquele negócio de você mudar realmente o mindset e cuidar, né, trazer um propósito para sua vida. Então a gente trabalhou muito tempo nesse desenvolvimento da indústria, mas a gente via que existiam outras coisas, né? As comunidades, o conhecimento amazônico. Né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns sócios, né, e a gente alinhou ali os propósitos, falou, cara, vamos começar a empreender, então, ajudando isso a se desenvolver cada vez mais, né. E aí, como é que foi o surgimento da sua empresa? Foi numa dessas reuniões? Foi numa situação pós-pandemia, né, a gente estava passando por aquele momento da humanidade ali, daquela loucura total. A gente, de uma certa forma, acabou que a gente evoluiu bastante na tecnologia, né? Sim, foi uma coisa impressionante, né? Com tudo. Reuniões online, escola online, ficou tudo, né, muito mais digital. E aí eu vi uma oportunidade, Cris, de falar, cara, vamos empreender nessa área. Né? Então estava acontecendo esse movimento já no sul-sudeste, startups, empresas de tecnologia se destacando, como o iFood, Nubank, várias outras grandes, se tornando grandes empresas, e a gente viu essa oportunidade aqui na Amazônia, né? E aí em 2022 eu saí do instituto onde eu estava trabalhando e resolvi empreender, né? Conheci alguns sócios, pessoas experientes com mais de 15 anos de atuação, jurídico, contábil, parte de planejamento, projetos, captação de recursos. A gente montou um time muito bem estruturado e falou, cara, vamos ajudar as startups da Amazônia a crescerem, a gerarem negócios e contratarem pessoas, gerar emprego, gerar renda no ambiente da tecnologia. Então o seu segmento são as startups. São as startups. O que você faz por elas? Como é que é o seu trabalho? Então, Bruno? hoje, a principal função da Amazônia Venture Builder hoje é fazer a gestão estratégica
dessas startups. Então a gente investe o nosso conhecimento na parte de jurídico. Então uma startup precisa de um advogado. Em vez de ela contratar um advogado que não conhece sobre direito digital, ela vai usar o nosso advogado, o nosso time jurídico para dar suporte para ela, fazer um contrato, fazer um termo técnico, fazer um termo de compliance com fornecedores. Então, assim, ela usa a nossa estrutura. Então, ela precisa de um contador para fazer a parte de KNAIs, de análise de impostos. Então, ela vai usar o nosso time de contabilidade para fazer toda essa avaliação para ela. Então, a gente entrega uma estrutura que tem a ver, Cris, com tudo que uma empresa precisa, mas ela não tem dinheiro para pagar porque ela é muito pequena. Sim. Ela é uma empresa que está começando agora. Entendeu? Então a gente entra com todo esse recurso investido nessa startup e a gente vira sócio dessa startup. Então, o que eu faço? Eu viro sócio dessa startup, em troca da minha sociedade, eu entrego inteligência e estratégia para ela. Né? E aí uma das principais atividades nossa é o quê? É fazer o dinheiro chegar nessa startup. Então a gente trabalha que você também vai ter interesse que a startup Exatamente. Cresça, porque você vai ganhar também. Exatamente. Então a gente trabalha algumas linhas de recursos, né? Então recursos de P&D, então a gente também capta dinheiro de P&D para ser aportado nessas startups, dinheiro de FINEP, dinheiro de Embrapi, dinheiro de investidores reembolsáveis, não reembolsáveis, ou também venture capital, investidores privados mesmo, sim, investidores que vão lá anjos e colocam dinheiro. Então, a gente faz esse dinheiro chegar na empresa, a empresa começa a crescer com estratégia, com conhecimento, com uma direção para que ela não morra, para que ela não caia numa cilada. É o Vale da Morte. Exatamente, não no Vale da Morte, não caia numa cilada e acabe aquele sonho de uma boa ideia sendo... Que às vezes é uma boa ideia, só que pela falta de gestão, muitas vezes as ideias morrem no meio do caminho. Né? Então, Cris, a gente tem um dado hoje, né, de mercado, que a cada 10 startups no mundo, isso é um dado mundial, tá? A cada 10 startups, uma sobrevive. Nossa, né? É muito pouco. É muito pouco. Então, dentro de uma Venture Builder, a gente eleva esse indicador para 7. A cada 10 startups, 7 vão sobreviver. Por quê? Porque ela tem um direcionamento, ela tem uma direção para ir, ela é acompanhada. A gente faz reuniões semanais para entender o que a startup está precisando e a dinâmica do negócio dela. Então hoje, Cris, a gente tem mais de 20 startups no nosso portfólio e são de diversos segmentos. Quais segmentos? Fala aí pra gente. A gente tem de limpeza de rios e igarapés, trabalha com a parte de resíduos recicláveis, né, resíduos sólidos. A gente tem startups de enzimas, que são extraídos a partir de fungos da floresta amazônica. Então tem um fungo da floresta amazônica que produz uma enzima, que essa enzima pode ser aplicada em vários processos industriais, como fabricação de etanol. Então a gente consegue aumentar em 30% a geração de etanol, a eficiência do processo de etanol com uma enzima extraída da floresta amazônica. Olha só que interessante isso. É um negócio formidável. A gente tem startups de moda, a gente tem startups de moto elétrica. Então, por exemplo, a gente precisa melhorar a questão das condições climáticas. A gente tem uma startup que já tem um faturamento expressivo aqui na Amazônia, que já vendeu mais de 3.000 motos. Ela vende motos elétricas aqui em Manaus, tem uma fábrica. Então, assim, são vários segmentos e nesses segmentos a gente vai desenvolvendo as estratégias para que a gente consiga fazer o dinheiro chegar, fazer a startup se dar bem, fazer a startup crescer e gerar emprego, gerar renda, gerar grandes negócios, né? Gente, é fantástico, né? Eu tô aqui apaixonada. E assim, é muito porque intenso. eu acho que é um braço, um apoio muito importante, né? Porque Exato. a pessoa tem uma ideia maravilhosa, mas e aí? Até essa ideia, uma coisa que eu falo que ficou muito bem, teve um vídeo que eu gravei, que ficou muito polêmico, né, que eu falei assim, gente, ideia não vale nada. Aí todo mundo, Bruno, mas peraí, minha ideia, não vou falar minha ideia para ninguém porque isso é um segredo, vale muito. Não vale nada até você arregaçar as mangas e colocar em prática. Quando você pega a sua ideia e transforma ela numa coisa real, agora ela vale alguma coisa, né? Então a gente faz essa ideia se valorizar. A gente faz isso realmente virar verdade, né? Que é o famoso MVP, mínimo produto viável. Então como você transforma a sua ideia em um produto ou um serviço, né? Então a gente ajuda o empreendedor a sair desse momento da ideia e transformar isso em negócio, em MVP, né? Fazer um produto viável, um serviço viável, para que ele consiga, a partir do momento, Cris, que alguém pagar por aquilo, agora você... Sim, porque aí tem valor. Exatamente. Se alguém está pagando é porque aquilo realmente
tem um Aquilo interesse, tem interesse né, da naquilo, sociedade, de alguém vai exatamente. consumir aquele produto ou aquele serviço. Exatamente. Né? E dessas 20 startups, como é que está o processo de maturação delas, de maturidade? Como é que você enxerga o crescimento das startups aqui no Amazonas? Fora as tuas, mas como é que você vê esse cenário de... O que eu vejo hoje no nosso ecossistema? No ecossistema, né? isso. No nosso ecossistema do empreendedorismo digital, do empreendedorismo inovador, é que assim, eu falo pra galera, eu conto uma historinha que assim, a gente tá na terceira década do novo milênio, né? E começou as grandes empresas de tecnologia a dominar a economia mundial. Então antes era o petróleo, agora são as empresas de tecnologia, Google, Facebook, Apple, né? Essas empresas, a tecnologia cada vez mais dominando a economia. E a Amazônia, a gente ficou 3 décadas atrás. Então assim, no Brasil já estourou na segunda década com o iFood, com o Nubank, algumas startups lá em 2011, 2012 começaram a virar grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil também, né? E na Amazônia, qual é a referência que a gente tem, Cris, de uma grande empresa de tecnologia? Boa pergunta. Né? A gente praticamente não tem boas referências. A gente tem hoje as maiores, que eu considero aqui no nosso ecossistema, a Navegan, que é uma startup que começou a parte de vendas de bilhetes de barco, a Comuni, que é de condomínios. Inclusive está no meu condomínio. Exatamente, então vários condomínios você hoje tem uma facilidade, né? Esse é o objetivo da tecnologia, é facilitar a sua vida. Né? Então você tem um aplicativo que você gera um QR Code, você manda para o seu visitante, ele acessa lá o condomínio, então você tem várias facilidadezinhas. Então hoje a gente tem poucas startups ainda sólidas e maduras aqui no nosso ecossistema, e a gente está justamente, Cris, no meio da década, e a gente está nesse momento de assim, já passou a fase dos bebezinhos, agora a gente tem que amadurecer, realmente virar um adolescente e... Eu estou sentindo uma certa dificuldade de virar esse adolescente, Bruno. Porque isso até eu escrevi um artigo no LinkedIn, né? Até pedi pro pessoal, quem quiser me seguir no LinkedIn lá, Bruno Alencar, no LinkedIn, tá muito fácil de achar. Você me manda um link também, que depois a gente coloca aqui no... Eu mando o link. No LinkedIn tem um artigo que eu escrevi que é assim, ó, investidores, olhem para a Amazônia de um jeito diferente. As startups da Amazônia, elas têm uma característica diferente. Então, às vezes, a gente trabalha com biotecnologia, coisas que ainda tá lá que a gente chama do conceito Deep Techs, que são conhecimentos profundos, né? Coisas que ainda vão ser desenvolvidas, que podem se tornar grandes negócios, com certeza. Grandes negócios, né? Mudar em realidades. Nossa, a partir da biotecnologia, a partir do conhecimento que sai da floresta, né? Então, assim, a partir da limpeza dos rios e garapés, é também uma startup que veio com uma tecnologia muito bacana que a gente desenvolveu. Então, assim, porém, os investidores tradicionais, eles são muito visados no lucro. E aqui a gente tem muito negócio de impacto, que é o quê? Cuidar da floresta, cuidar da natureza, cuidar para que isso não, a situação do planeta não piore. Né? Então, como a gente manter a floresta em pé e ganhar dinheiro. Então, só que esse processo de ganhar dinheiro é mais lento. Exato. E os investidores não estão querendo se adaptar a isso. Né? Então a gente está tendo essa dificuldade de fazer o quê? O dinheiro chegar. Cada vez mais dinheiro chegar. Então, um trabalho da Amazônia Venture Builder, Cris, é a gente buscar esses investidores e falar para eles, olha, aqui é diferente, entenda como funciona o nosso processo. É outro time, mas em tudo, né, Bruno? A gente que é de São Paulo, que está aqui já há muitas décadas, há muitos anos, a gente entende que é um outro time, que assim, não quer dizer que seja ruim, é diferente. É diferente, né? Ah, é bom, é ruim. Não sei se correr tanto também que em São Paulo também é bom. Exatamente. O que é bom e o que é ruim? Isso é muito, né, um conceito muito individual. Mas realmente o time daqui é diferente. E eu acredito que para quem querer investir já tem aquela loucura de querer querer um retorno rápido. E não é assim que as coisas funcionam aqui. Mas mesmo com essa pauta tão forte da Amazônia, Bruno, você acha que... Porque assim, eu acho que tem alguém olhando para cá, assim, sabe? Verdade, os olhos assim, do mundo. Agora a gente vai ter a COP também. Exatamente. O lance é esse, né? O mundo agora realmente está olhando para a Amazônia, né, nessa última década de 2020 para cá,
se fala em Amazônia em todos os lugares do planeta Até Terra. porque se a gente não falar, o mundo tá para acabar e aí não vai ter negócio, não vai existir humanidade, não vai existir mais nada. Exatamente. E a COP30, de uma certa forma, ela vem, né, repercutindo isso cada vez mais. Ela pontua isso. É um momento. Então, por exemplo, a gente vai mandar algumas startups para a COP30, né? Inclusive, por exemplo, a FIPO, ela foi destaque agora, né? Uma das startups do nosso portfólio, que ela faz plásticos biodegradáveis a partir de caroço de açaí de Tucumã. Olha só, você vai poder produzir um carregador de celular, que é feito aqui no Polo Industrial da Amazônia, com um plástico feito de caroço de Tucumã, de caroço de açaí, né, que é um plástico biodegradável, que tem vários benefícios, e você está cuidando, né, que é um resíduo. Por exemplo, a gente manda açaí para o mundo inteiro, mas o que acontece com o caroço do açaí? Hoje está virando um problema, né? Um problema regional de poluição, de descarte indevido. Então, assim, a gente está tratando esse problema fazendo o quê? Inserindo ele no processo industrial. Né? Então, por que não consumir isso como um recurso e gerar um produto biodegradável, um produto que tem um bioinsumo amazônico? E que, inclusive, você vai ajudar as comunidades, porque aí tem toda aquela cadeia. Exatamente, você desenvolve toda uma estrutura, né? Então você gera melhores condições na comunidade, você gera emprego e renda, você gera recursos, você vai desenvolvendo todo um ecossistema que tem, né? Então, assim, é por isso que eu estou falando, as startups daqui, elas não só pensam no lucro, mas ela pensa em todo o ecossistema, porque a gente precisa dele. Né? A gente precisa que tudo funcione para que aquele negócio se perpetue cada vez mais. Né? Então, a COP30 ela é um bom referencial para trazer mais olhares para cá. Né? Então a gente fez um trabalho no ano passado de mostrar para o mundo, né, para o Sul e Sudeste e para o mundo, o que está acontecendo aqui de inovação. Então foi um trabalho que a Amazônia Venture Builder fez, a gente buscou mais de 12 fundos de investimento entre nacionais e internacionais, a gente teve um bom acesso, e aí esse ano, né, a sementezinha que a gente plantou ano passado está começando a florescer. Então a gente está trazendo alguns programas de inovação, a gente está trazendo alguns investidores que estão vindo com uma pegada diferenciada para entender e começar a fazer mais investimentos aqui nessa região. Porque eu acho assim, eu acho muito importante, Bruno, a gente perceber como é que vai ser o pós-COP. Porque a gente sabe que a COP, ela é aquela vitrine do mundo, né, que vem todo mundo, do mundo inteiro, né, um belíssimo networking, né, as palestras, os encontros e tal. Mas o que isso vai realmente reverberar em negócios? Exatamente. O que vai deixar, né? O legado da COP. Isso, exatamente. Então, o que vai ser investido, como é que isso vai realmente ajudar as comunidades, os negócios, né? O empreendedorismo inovador. Sim. Então, essa é uma coisa que eu tenho me deparado um pouco, né? Da gente pensar nesse sentido. Qual é a sua visão em relação a isso? Eu vejo, né, realmente assim, o maior fruto é esse, né, Cris, que é o legado. O que vai vir depois da COP? Né? Quais são os acordos? Quais são as políticas públicas que vão ser desenvolvidas para que isso aconteça na vida real, na execução? Exatamente. É porque a gente vê muito falar da Amazônia, mas a gente todo não mundo vê... fala, todo né, mundo Bruno? fala, mas conhecer quem está lá debaixo da copa da árvore, conhecer o que está acontecendo naquela dinâmica ali do igarapé, da floresta, do extrativismo, ninguém, assim, são poucas pessoas que entendem essa dinâmica. Né? Que se colocam a conhecer também, né? Exatamente. A estar, pegar um barco e visitar. E aí, assim, as políticas públicas, né, a gente ainda, por exemplo, o ecossistema da Amazônia, do empreendedorismo digital e tecnológico, inovador, ele vive muito do fomento. Né? Então a gente ainda vive muito do fomento. A gente tem o recurso do P&D, né? Mais de 1,6 bilhões de reais aí no ano passado. Então, assim, são recursos que são investidos em institutos, que desenvolvem projetos, investidos em startups. Né? A gente tem o FINEP, que agora está fazendo uma política muito forte para o Norte. Teve agora há pouco, teve um evento da FINEP, a premiação da FINEP Norte. Né? Assim, e aí esse dinheiro de fomento está dando um estralo, porque aí os investidores privados estão começando, peraí, coisas que estão sendo fomentadas aqui no início, que muita gente, o privado não quis investir, não quis apostar, está vendo que está começando a dar resultado. E são projetos incríveis, né? Só esse que você comentou da enzima já é fantástico. Coisas que a imagina, gente uma enzima nós estamos falando, né? Agora você imagina o que não tem ao redor que pode ser... Que ainda está sendo descoberto. E aí um trabalho que a gente faz, Cris, que é muito importante nessa dinâmica, é justamente mudar a mentalidade do pesquisador
para ele virar empreendedor. Isso é fantástico. Né? Então a gente Você vê tocou muita. num gargalo Por exemplo, a gente fundamental. tem o CBA, que é um complexo maravilhoso. A gente tem o INPA, a gente tem vários ambientes de pesquisa. E o que estão fazendo com essas pesquisas? Estão botando nas Exatamente. prateleiras? E por que não está indo para o mercado? Tem que mudar né? mesmo o mindset. Então, Pra ele, quando ele encontrar Isso. o insumo, ele vê, poxa, mas qual é a É. potencialidade econômica? Porque geralmente o pesquisador está mais preocupado com a pesquisa, é a visão Exatamente. dele mais acadêmica, Exatamente. mas também trazer isso. Então, com- essa startup da Negócio. enzima, a gente conectou ela com um grande polo sucroalcooleiro lá do Mato Grosso. Os caras ficaram loucos, falaram, olha só, sem eu mexer um palito da minha usina, sem eu comprar um caminhão, eu vou produzir 30% a mais. Olha só que maravilhoso isso, é um negócio fantástico. Exato. E ele só precisa colocar essa enzima no processo. Só isso, Cris. Então, assim, eles ficaram loucos. Eles falaram, cara, vem pra cá, a gente quer fazer a fábrica de vocês aqui. Olha só. Imagina. Entendeu? Então, assim, Fantástico, é fantástico. Então, assim, tem muita coisa ainda sendo descoberta, né? Maravilha. Bruno, eu quero agradecer muito a sua participação, a gente já está chegando ao final. Foi uma conversa muito inspiradora, aprendi muito com você aqui hoje. Obrigado. Agradeço você mais uma vez, tá certo? Muito obrigado, meu. Eu te Obrigado a desejo você. sucesso e que você consiga ajudar aí outras startups aí também que estão vivendo esse momento de luta, de empreendedorismo inovador, que também não é fácil. E te agradecer bastante pela sua presença. Obrigado você pela oportunidade, obrigado. Eu vejo o seu trabalho, a gente se acompanha Sim, já faz a gente um se acompanha. tempo, né? Assim, eu vejo seu trabalho maravilhoso, Obrigada, falando Bruno. sobre o polo industrial, defendendo a Sim, Amazônia também. Então a gente sim. vem com esse propósito e De quando a ajudar. gente encontra essas pessoas, né? A gente É vê fantástico. realmente se conecta, é uma energia muito boa. Cris, eu só tenho a agradecer, eu só Muito tenho a agradecer a obrigada. oportunidade que a Amazônia dá E você pra vai voltar pra outras gente. vezes. Sim, com porque eu certeza. quero- Trazendo cases, eu quero voltar trazendo cases, assim, pra gente Isso, a gente ir vai ter mais pincelando. tempo. Isso, exatamente, a gente falar um pouco mais sobre cada uma delas. Eu já tenho certeza que eu vou falar com você porque eu vou querer para a coluna mais negócios. Sim, com certeza. Então eu vou querer esses contatos, vou querer falar com esse pessoal aí, porque realmente essa da enzima foi uma que Sim, com me certeza. apaixonou, realmente muito interessante. Muito obrigada, viu? Obrigado a você também, Cris. Gente, está acabando aqui mais um episódio do Amazônia Empreendedora, que é uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e com o patrocínio aqui do INDT. A gente quer agradecer muito a sua participação e na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!